Alguém aqui trocaria o carro que tem hoje por uma bicicleta sem rodas? Não, né? Nem com rodas, dependendo da bicicleta que é. Porque hoje tem bikes aí que vale o valor de um carro. Mas estou pegando uma bicicletinha. Luísa, é óbvio que ninguém trocaria um carro por uma bicicleta. Por que nós não trocamos, irmãos? Porque nós sabemos o preço de uma coisa e o preço da outra. Ninguém aposta em time falido. Irmãos, a única pessoa que de fato apostou em pessoas conhecendo os defeitos, as limitações e o que é pior, até sabendo que ia ser traído, foi Jesus. Ponto. Nós procuramos saber o quê? Deixa eu ver que ninho de gato eu estou entrando. Pode ver. Às vezes é até inconsciente. Se Jesus falou o seguinte, ó: eu dou a minha vida para os meus amigos. Eu amo vocês incondicionalmente. Eu amo vocês com defeitos, com pecados, com falhas. Eu já sei tudo que vocês vão fazer, tudo que vocês vão falar. Eu já sei que vocês vão me magoar, eu já sei que vocês vão me trair. Eu já sei de tudo. Mas eu não abro mão de vocês. Muito bem. Aí você ouve uma coisa dessa de Jesus. E aí você questiona o seu valor. Não tem alguma coisa errada na sua mentalidade? Na nossa mentalidade? Então, peraí. Jesus, sendo Deus, disse para mim que Ele me ama, que Ele está comigo todos os dias, que Ele já me deu todas as coisas imerecidamente, e eu deixo os meus pensamentos falar que eu não posso avançar, que eu não tenho capacidade de fazer aquilo que eu mais sonho na vida. Aí eu digo, aí agora eu vou dizer, irmãos, aumenta o seu valor. Aumenta esse passe aí. Aumenta, irmãos. Aumenta. Quando eu entendi, irmãos, que eu não era as minhas emoções, quando eu entendi que o meu valor não se dava ao abandono que eu tive, quando eu entendi que não é dinheiro que pago, que eu de verdade vou valer tanto para minha família quanto para as pessoas que eu conheço, principalmente para Deus. Quando eu entendi isso, esses dias eu até comentei com uma pessoa assim, como Deus muda a mentalidade de uma pessoa, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que não é bonita não, como sempre, né? Eu sempre fui uma pessoa muito materialista. Isso é personalidade, tá? E eu sempre achei que as pessoas, elas tinham que lutar para ter tudo que elas querem ter, se impor na vida. Vamos lá. Aí vem a parte bem ruim do negócio. Independente de qualquer coisa. Eu jogava no time que estava ganhando. Eu não prejudico o Paulo. Não. Mas se é o time do jogo que está ganhando, é para lá que eu vou. Nossa, Luísa, mas você não percebe que você pode ferir o Paulo com isso? De repente ele criou uma expectativa sobre você. Paciência. Ele que cuide das emoções dele. Era assim que rodava. Por quê, irmãos? Alguém pensou em mim? Alguém cuidou de mim? Se preocupou com as minhas emoções? E aí hoje, irmãos, às vezes eu me deparo com umas situações na minha vida. Eu até comentei com o Júnior esses dias, né, de uma situação que aconteceu, por isso que eu estou comentando isso com vocês. Que eu virei para ele e ainda falei assim: se fulano estivesse sentado aqui nesse sofá conosco, essa pessoa cairia durinha assim, ó, pá!
Porque eu falei para ele, entre esse e esse eu vou escolher isso aqui. Mas isso aqui você tem prejuízo, isso aqui não tem. Eu falei, pois é. Mas é isso aqui que eu vou escolher. Ali, irmãos, o que valeu para mim foi a minha paz de espírito e o sorriso daquela pessoa ali. Irmãos, o resto. E eu olhei para o Júnior e falei, não tem como. Por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, se nós examinássemos a nós mesmos, não precisava ninguém julgar a gente. Nem Deus. Nem Deus. E aí eu falei para ele, que bom, né? Quando você percebe que os seus valores vão mudando conforme você vai entendendo como são as regras do jogo na vida. Na vida, irmãos. Eu precisei mudar muita coisa na minha mente, irmãos. Tudo que eu tinha na minha mente, a parte ruim da Luísa, é porque plantaram lá na minha vida. Aí, irmãos, eu tinha 2 caminhos aqui, ó, que nem essas duas aqui, ó, esses 2 corredores aqui. Tinha esse caminho que eu poderia escolher. Ah, bateu, levou. E esse caminho aqui, ó. Tudo que eu plantar eu vou colher. Ponto. Quando eu entendi tudo que eu plantar eu vou colher, mudou a minha mentalidade e as minhas atitudes. Não foi da noite para o dia não, irmãos, isso aí, tá? Não foi em rodinhas que eu aprendi isso, não foi convivendo com pessoas que não pensavam da mesma forma. Irmãos, muitas vezes eu estou em ambiente com pessoas que eu não gostaria de estar, que me incomoda profundamente. E eu estou sendo muito sincera aqui com vocês. Sabe o que faz eu continuar frequentando esses lugares e estar no meio dessas pessoas? E eu comentei isso também esses dias. É porque nem sempre a Luísa foi a Luísa que é hoje. Você já pensou se essas pessoas pensassem o mesmo de mim? Eu não seria quem eu sou hoje. As pessoas não desistiram de mim. É óbvio, irmãos, que as pessoas vão ficar o resto da vida tentando algo que ela está vendo que não está dando certo ali. Só que as pessoas, pessoas que realmente têm discernimento, sabe como que ela olha? Eu olho de repente para a Lívia e falo, a Lívia não está agindo da maneira correta, mas ela não está agindo da maneira correta porque ela ainda não entendeu que a forma que ela está agindo é errada. Eu tenho certeza que ela vai entender com a convivência, com o relacionamento, com o que ela vai ouvir e ver. Um dia falaram isso para mim. Irmãos, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, quando eu decidi mudar minha mentalidade, então eu posso falar isso para vocês hoje, eu mudei de ambiente. E eu estou falando aqui uma coisa para vocês muito sério, eu não vou entrar em detalhes, porque não convém. Mas eu vou fechar isso aqui que eu estou falando com isso aqui. E graças a Deus que eu vou falar aqui, porque tem testemunha. Quando eu resolvi sair do ambiente que me adoecia, quando eu resolvi mudar de ambiente de relacionamentos, era legal, gostoso, proveitoso, tudo que vocês possam imaginar que uma pessoa gostaria de ter, ver, eu estava lá. Luísa, por que você abriu mão? Por que você resolveu abrir mão? Essa pessoa, irmãos, ela virou para mim e falou assim, ó, essa testemunha falou assim para mim, na época, eu a perdoo. Eu nunca vi. Eu vou usar as palavras que ela usou. Eu nunca vi uma pessoa fazer o que você está tentando fazer. Eu não acredito que você vai conseguir. Não tem como, Luísa, uma pessoa estar aqui e abrir mão de tudo e descer aqui e no primeira água que bater ela não correr de volta. E essa pessoa falou isso, irmãos, não foi nem por maldade não, tá? Ela falou isso porque ela me conhecia. Ela sabia que eu era materialista, ela sabia que eu jogava no time que ganhava, ela sabia quem eram as pessoas que eu estava falando e os lugares que eu estava falando. Então eu entendo essa pessoa quando ela falou, eu nunca vi. Eu lembro, irmãos, que eu ainda falei assim, ó, eu estava no processo. Eu virei para essa pessoa e respondi assim, prazer,
eu vou ser a primeira pessoa que você vai conhecer então. De fato é. Então eu posso dizer para vocês hoje o seguinte: quando você muda de ambiente, quando você muda de círculo de pessoas, quando você começa a entender que aquilo que você quer ser, conquistar e transformar está exatamente nos locais próprios e com as pessoas próprias, aí você muda, aí você vira o jogo. Eu entendi, Luísa, que eu tinha um valor e eu queria conquistar todas as coisas que eu estava deixando para trás por mérito próprio agora. Sem pontes, sem desvio de rota. Irmãos, quem aqui já foi funcionário? Levanta a mão, funcionário. Não importa se foi registrado ou não, mas funcionário. Se você pensar na possibilidade agora de voltar a ser funcionário, na sua mente você consegue conceber isso assim, tipo, para mim eu não vejo problema. Se eu tiver que ser funcionário, eu não vejo problema, de verdade. Ou você, na hora que eu falei isso aqui, já dá já trava aqui, ó. Nem consigo me imaginar trabalhando para alguém. Quem se imagina aqui trabalhando de novo para alguém? Vocês acham que isso é o quê? Porque vocês concordam que iguais a nós, que trabalhamos, já tivemos trabalhos que nós éramos subordinados, lá no nosso íntimo, você já pensava em empreender. Você já pensava em abrir alguma empresa, você já pensava em fazer alguma coisa da sua vida, você. Só que as condições, ou falta de conhecimento, ou de oportunidade, manteve você ali, até porque você precisa pagar suas contas, honrar seus compromissos. Mas olha que interessante, isso não foi motivo suficiente para você continuar lá. Mesmo, irmãos, que vocês falem assim, ó, Luísa, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sabia que esse negócio, essa banda tocava assim não, hein? Mesmo assim, ó, vocês não voltariam. E por mais que vocês saibam disso, eu vou dizer, isso é mentalidade. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que estavam empreendendo. Irmãos, ela estava no meio do caminho, viu? Não é aquela pessoa que começou assim, número 1 da fila. Não, não. Ela já estava no meio do caminho, ela já tinha aberto empresa, ela já tinha aprendido algumas coisas. Ela voltou. Ela voltou. E até hoje está trabalhando para pessoas com talento incrível, mas não tem quem faça ela acreditar que ela tem esse talento incrível. Uma pessoa que tinha uma empresa e faturava 3 vezes mais, se não for mais, do que ela ganha hoje, e ela acha isso normal. Se isso não é mentalidade, é o quê? Se isso não é algo de identidade mesmo, é o quê? E não adianta chegar uma pessoa lá para ela e falar assim, ó, vou entrar junto com você nesse negócio. Não adianta, porque já chegaram também. Ela não acredita nela, nem no valor dela, e nem aquilo que ela faz é importante para alguém, vai mudar alguma coisa, nada. Por isso que eu me preocupo muito com mentalidade, irmãos, porque eu já vi pessoas retrocedendo e não era para retroceder, da onde ela estava não era para ela retroceder. Administrar sua mente é o princípio básico para aumentar seu valor, multiplicar seu sucesso, melhorar seu estado e aumentar seu patrimônio. Sabe por que isso é verdade? Todo mundo aqui sabe quem é o Trump, né? Alguém sabe me dizer quantas vezes ele quebrou e levantou? Todo mundo sabe aqui quem é o Roberto Justo, né? Eike Batista, né? Talvez se eu perguntar para vocês exatamente o que eles fazem, vocês vão falar, deixa eu buscar aqui na minha memória. Mas se eu perguntar para vocês, como que vocês sabem deles? Vocês conhecem de onde? Vocês vão falar, eu lembro mesmo, ele quebrou, esse cara então eu lembro que ele tinha uma tal empresa e ele começou uma outra empresa, não é? Você vai lembrar da história dele. Qual é a diferença deles, só desses 3 que eu falei, para nós? Para nós. Quem ousaria me responder isso?
qual a diferença dessas 3 pessoas, personalidades que eu falei aqui, e de nós aqui? Guarda essa para vocês, porque no final, quando eu falar uma coisa aqui, vocês vão lembrar exatamente disso que eu acabei de falar agora. Eu perguntei qual é a diferença dessas 3 personalidades e para nós. Ninguém se manifestou aqui, né? Então vamos lá, ó. A Bíblia confirma uma outra coisa em Hebreus 4:12. Irmãos, eu estou citando a Bíblia o tempo todo aqui, porque ela é a única verdade absoluta. Lá fora, eles fazem estudos, o ano que vem já mudou. Lá fora, eles fazem testes empresariais. Daqui 2 anos, 3 anos, segue levanta, de repente, uma pessoa muito bem sucedida e muda aquela concepção que todo mundo acreditava até o dia de ontem. A única coisa que não vai mudar são os princípios bíblicos, a sabedoria e o discernimento que vem de Deus. A Bíblia confirma em Hebreus 4:12: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha que interessante isso aqui. A compreensão da mente. Guardem isso, irmãos. A compreensão da mente não é algo... Então vamos lá. Lembra que eu comecei falando o seguinte? Olha como que eu abri hoje. Médicos, todos os psicoterapeutas, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, medicina, estudiosos, vamos ver, professores, todas essas pessoas, se você reuni-las numa sala, colocar todas elas numa mesa, todas com PhD, que vocês possam imaginar aí, e perguntar para elas o seguinte: revela para mim o que é esse negócio de mente, cara, mente, psique. Cada um vai dar uma explicação. Agora ouça isso aqui que eu vou falar. A compreensão da mente não é algo que mesmo os melhores cientistas, médicos, historiadores ou filósofos do mundo, possam dar. Suas explicações, na melhor das hipóteses, são especulativas. Irmãos, como foi frustrante quando eu li isso aqui. Como foi frustrante quando eu li isso aqui. Sabe por quê? Porque a mente, ela é intangível e somente a palavra de Deus pode lançar luz nela. Ou seja, Luísa, você é a favor de uma pessoa estudar, procurar um médico, conversar com pessoas com PhD elevadíssimos? Eu sou a favor de tudo isso. Força do pensamento, você tomar uma atitude, eu sou a favor de tudo isso. Você só não pode esquecer, para você não se frustrar, que se você não depender 100% daquele que formou a sua mente, você já está fadado ao fracasso. Tudo que nós formos fazer, irmãos, precisa de discernimento, precisa de capacidade mental, precisa de equilíbrio emocional. Tudo isso vem daqui, que sai dali. Por isso que tem pessoas que ficam de boca aberta quando vem me perguntar assim: Luiz, eu estou a fim de fazer tal curso sobre isso aqui, ó, para entender a psique humana. Eu falo: olha, tudo é válido se você tiver dinheiro sobrando. Eu vou fechar isso aqui hoje assim. Essa foi a parte técnica, a parte que não dá para aprofundar no assunto, mas que Luísa, consigo ter esperança, que se nós não precisamos, nós irmãos, nós não precisamos entender o todo. Eu não preciso, por exemplo, saber de um determinado assunto na sua profundidade e raiz lá.
Eu só preciso saber se ela é verdadeira. Se você entender a partir de hoje que tudo que você deseja fazer, tudo, começa aqui, que vai descer para cá e vai sair em palavras e em ações, já mudou o jogo. Eu falei para vocês que eu mudei de ambiente, eu mudei de círculo de relacionamentos, doeu, não foi da noite para o dia, eu escolhi plantar ali, em outro terreno, de outra forma, para colher outros frutos.